Olá, tudo bem? Eu sou o professor Edgar Minhoto e gostaria de falar com vocês hoje, sobre uma fala, do ministro Alexandre de Moraes, que a Folha publicou no dia 3/11, né, sobre a questão dos movimentos antidemocráticos. Eu vou aqui abrir aspas e vou ler a fala do Alexandre de Moraes e depois vou, então, fazer um breve comentário aqui, nós vamos fazer uma breve análise dessa fala, ok? O Alexandre de Moraes diz o seguinte, abre aspas, os eleitores em maioria massacrante são democratas. Aceitam democraticamente o resultado das eleições. Aqueles que criminosamente estão praticando atos antidemocráticos serão tratados como criminosos. Fecha aspas. Essa fala foi publicada na Folha de São Paulo no dia 3/11. Então, gostaria de fazer algumas considerações trazendo aqui a filosofia política para nos balizar, já que esse é um canal de filosofia, tá? Não é um canal de jornalismo, tanto é que a gente não tem essa preocupação de dar notícias, né? A gente geralmente busca a notícia nos jornais, nas revistas, nos sites da internet, nas publicações, e depois a gente trata delas aqui a partir de uma análise, né, da filosofia. Então, veja bem, existe um filósofo que tanto é muito famoso, tanto como filósofo da ciência quanto como filósofo político, que é o Popper, né? O Karl Popper. O Popper, ele é bastante conhecido como um epistemologista, né? Um epistemólogo, porque ele tem toda uma teoria sobre a questão da validade ou não, né, da ciência, de teorias científicas. Mas ele também escreveu sobre filosofia política. Nesse quesito, o livro mais importante dele é um livro chamado A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Livro esse que, inclusive, alguma editora brasileira aí deveria republicar, colocar no mercado, né, com uma edição mais barata, uma edição em conta, que pudesse ser encontrado aí em forma de e-book, que pudesse ser encontrado facilmente nas livrarias. Tá? Fica a dica para os editores brasileiros. Esse livro precisava estar disponível com muito mais facilidade para o leitor aqui no Brasil. Nesse livro, o Popper trata de um paradoxo, que é o paradoxo da tolerância. Qual que é o paradoxo? Paradoxo da tolerância. Ele diz o seguinte, que uma sociedade democrática, ela é uma sociedade marcada pela tolerância, tá? Só que essa tolerância, ela tem como principal marco o uso da racionalidade, né? É a discussão racional dos diversos grupos pelos seus interesses. A partir do momento que algum grupo, né, deseja usar, abre aspas, punhos ou pistolas, né, fecha aspas, ou seja, que algum grupo quer recorrer a meios não democráticos para desestabilizar a democracia, então aí você tem o paradoxo da tolerância em ação. Por quê? Porque aí você tem que ser, você não deve tolerar os intolerantes que estão fora do discurso racional, porque senão eles vão destruir a própria democracia. Por quê? Porque a democracia, ela é resultado do iluminismo. Ela é resultado de uma conversação racional, de você sentar e conversar racionalmente sobre as coisas, tá? Então, quando você escapa dessa racionalidade, desse discurso racional e tenta impor as suas ideias através do poder, da violência, e nesse sentido, quando você quer um governo militar, quando você quer um golpe militar, quando você pede intervenção militar, você justamente está saindo, tá, do discurso racional para tentar usar a força para impor as suas ideias ou o seu candidato que perdeu uma eleição democrática. E nesse sentido, o Popper diz então que neste momento nós devemos então não tolerar grupos que
querem destruir o próprio sistema democrático. Tá? E é exatamente este conceito que está marcando essa fala do Alexandre de Moraes, né? Quando ele diz que não dá para tolerar grupos antidemocráticos que ficam pedindo intervenção militar, que ficam querendo desestabilizar a democracia para impor um candidato que perdeu eleições legítimas. Tá? Então é aí que entra este conceito do Popper. Tá? Logicamente, né, que essas pessoas teriam todo o direito de, por exemplo, já começar um trabalho, fortalecer um partido, tentar convencer as pessoas para que na próxima eleição daqui 4 anos viessem com ou o mesmo candidato ou outro candidato que tem mais a ver com suas ideias, né, e divulgasse as suas ideias e participassem do discurso racional para, então, daqui 4 anos, talvez eleger o seu candidato. Mas quando elas pedem intervenção militar, né, que agora usam um eufemismo, intervenção federal, para, em outras palavras, dizer queremos que os militares, tanto é que os protestos estão acontecendo na frente de quartéis e tiros de guerra, elas querem o quê, então? Impor suas ideias pela violência. E isso não pode ser tolerado pela democracia, porque se a democracia, né, tolera que se use a violência para destruir a própria democracia, então a democracia, que é a sociedade da tolerância, para de existir. E por isso é um paradoxo, né? O paradoxo é até que momento, em que momento, uma sociedade que é marcada pela tolerância, que é a sociedade democrática, tá, deve não mais tolerar aqueles que querem destruir o próprio sistema democrático. Tá? Vou dar um exemplo histórico para vocês. A República de Weimar. Quando a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, ela estava numa crise muito complexa, econômica, militar, tudo mais, as pessoas muito decepcionadas. Lógico, seu país acabou de perder a guerra, tinha que pagar altas taxas de indenização para os países vencedores, perdeu territórios para a França e, ao mesmo tempo, teve a crise de 29. Então, os democratas alemães tiveram que se desdobrar para conseguir recuperar a Alemanha, mas eles conseguiram de forma democrática. Mas, ao mesmo tempo que eles faziam isso, grupos fascistas começaram a crescer na Alemanha. Grupos intolerantes, né? E a gente sabe que o principal grupo desses eram os nazistas. E essa sociedade, entretanto, foi tolerando esses grupos até que em determinado ponto esses grupos ganharam tanto poder, né, que eles acabaram derrubando a própria democracia alemã e substituindo por uma ditadura. Então, ali é um bom exemplo da questão do paradoxo da tolerância. Em um determinado momento ali, né, os democratas da Alemanha, da República de Weimar, tá, deveriam ter tomado medidas mais enérgicas para impedir que esses grupos que, inclusive no caso da Alemanha, tá, no caso da Alemanha, começaram até ali ter tropas, né, armadas e tudo mais. E cuidado com mitos. Tá? É um mito, por exemplo, dizer que foi o Hitler quem recuperou a Alemanha. Não foi. Tá? Os democratas da República de Weimar já tinham, tá, dado todos os passos e iniciado a grande recuperação da Alemanha. Né? A recuperação econômica, a recuperação social da Alemanha, já tinham pago uma parte considerável das indenizações, tá? Toda a Alemanha ali estava em ritmo de crescimento. Em ritmo de crescimento com democracia. E quando Hitler veio, ele se aproveitou do que já tinha sido feito pelos democratas. Né? Ele se aproveitou disso, se consolidou no poder e o resultado foi a Segunda Guerra Mundial e a Alemanha de novo totalmente destruída. E precisou vir os sociais-democratas, os democratas e liberais alemães novamente para recuperar a Alemanha. Tá? É isso, gente. Então, aí eu recomendo esse livro do Popper. Infelizmente, livro dificílimo de achar, livro dificílimo da gente ter acesso aqui no Brasil, porque precisava esse livro ser publicado, né? E
Talvez algum desses institutos liberais, desses grupos liberais que tem no Brasil, poderiam aí fazer uma forcinha para trazer esse livro para a gente, tá? É muito necessário ler A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, tá? Cuidado, cuidado com os inimigos da sociedade aberta. Cuidado, tá bom? É isso. Fica aqui o vídeo no canal. Não se esqueçam aí de dar o joinha, apertar o sininho, comentar, sempre com respeito, ok? Até!